pessoal, tudo bem? Eu vou começar a nossa aula de introdução ao AutoCAD 3D. Então aqui está o layout que a gente já trabalhou o tempo todo, né, com o AutoCAD. Porém, para que a gente possa começar a trabalhar com o AutoCAD 3D, a gente vai mudar essa paleta, que é essas barras de funcionalidades. Para fazer isso, a gente vai aqui nessa engrenagem, que é chamada Workspace Switching. Então eu vou trocar. Clico aqui nessa setinha do lado, demora um pouquinho para carregar geralmente, tá, pessoal? Vamos esperar um pouquinho ele carregar. Daí tem duas abas de ferramenta 3D, a 3D Basics e a 3D Modeling. A gente vai colocar na 3D Modeling, tá bom? Que ela abre um pouquinho mais de recursos. Então, vocês podem notar que nesse momento já mudou toda aqui a nossa barra aqui de ferramentas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Para que a gente possa facilitar a vida, vamos fazer um exercício, né? Nada mais prático do que fazer um exercício para que a gente possa exercitar o nosso conhecimento. Então, eu peguei lá nas nossas listas de exercício e tem esse exercício aqui lá que eu passei para vocês, né? Então, esse exercício que já foi feito utilizando a perspectiva isométrica. Porém, a gente vai fazer essa mesma pecinha aqui em 3D. Eu vou resolver essa mesma peça de duas formas diferentes. Uma forma é colocando peças encaixando e subtraindo, e uma outra forma criando já as perspectivas mais prontas para poder extrudar. Qual forma que você vai usar? Como sempre, né? A forma que for mais adequada para você. Não existe muita regra, tá joia? Então, vamos lá. Então, vocês podem observar aqui que essa peça, eu tenho um retângulo e eu tenho um outro retângulo menor aqui que eu ranquei fora. Aqui eu tenho um retângulo e somei com meia circunferência. E aqui eu tenho um furo de uma circunferência no meio. Então, eu vou utilizar justamente essas figuras mais simples para que a gente possa trabalhar. Eu vou começar utilizando essas ferramentas aqui, vou jogar aqui do ladinho, que eu já tenho. Então, eu tenho um botãozinho aqui do lado que chama Box. Se eu abrir aqui, ele vai abrir mais opções aqui. Então, eu vou utilizar o Box. O Box ele vai dizer aqui para mim, ó, especifique o primeiro ponto. E eu vou colocar aqui, arroba. Eu vou colocar o tamanho dele, que é 80,54. E a altura dele, que é 18. Pronto, eu criei o meu Box. Porém, eu esqueci de mostrar para vocês aqui que eu preciso mudar meu eixo, né? Porque meu eixo aqui, primeiramente, ele está em X e Y. E quando eu trabalhava em perspectiva, ele criava um eixo Z fictício. Mas agora não, agora eu tenho de fato uma perspectiva que se eu colocar aqui na SW Isometric, então a gente vai ver que agora eu tenho sim uma perspectiva X, Y e Z. Então eu tenho realmente aqui um eixo tridimensional. Então vou fazer novamente essa expressão aqui do box. Eu venho aqui box, vou colocar arroba. Primeiro a distância em X, 80, vírgula 54 em Y, vírgula 18 em Z. Pronto, então já fiz ali a minha primeira caixinha, tá? Nessa caixinha, ela tem uma visualização aqui que é o 2D Wireframe e eu tenho diversas outras visualizações. Eu tenho a visão conceitual, eu tenho a visão Hidden, que ele elimina as linhas de fundo, né? Que essa é a perspectiva, a visão de perspectiva isométrica, geralmente. Uma visão mais realística. Essa aqui não muda muito, né? Essa daqui também essa daqui que muda um pouquinho mais, que eu acho boa de vocês enxergarem, que é a tons de cinza, né? Então, coloca aqui. Tem essa daqui que é um desenho, né? Um rabisco. E o wireframe, né? Que é a mesma coisa nesse caso aqui, como é uma figura quadrada, ela vai ser praticamente igual a 2D wireframe. E uma visão de raio-x, que essa também é bem interessante, né? Que é como se a nossa caixinha fosse de acrílico. Então, a gente consegue ver todas as arestas da nossa caixinha, tá? Então, inicialmente, vamos trabalhar com o nosso 2D wireframe, que está tudo certo. Agora, eu vou abrir uma cavidade aqui na minha peça. A cavidade que ele está dizendo ali para mim, ela tem 40 em X. Se eu olhar aqui, deixa eu trazê-la para vocês, ó. Ela tem 40 em X, 54 em Y e 10 em Z. Então, vou fazer uma caixinha. Opa.
um box de arroba 40 em x, vírgula 54 em y, vírgula 10 em z. Então, fiz uma caixinha que vai encaixar bem aqui nessa posição, porque ela está bem alinhada no centro. Então, eu vou mover do midpoint aqui da linha de baixo até o midpoint aqui dessa peça. Feito isso, a hora que eu for visualizar, numa forma aqui do Haydn, por exemplo, não vai ter muita diferença, porque eu só coloquei uma peça dentro da outra. Vou colocar no tons de cinza aqui, que fica mais óbvio. Porém, se eu pegar essa peça e subtrair essa outra peça, eu realmente vou fazer o vazado da peça. Então, tem uns comandinhos aqui em cima, nesse Solid, nesse menuzinho aqui, Solid Editing, tem aqui, ó, o União, né? Union, tem aqui o Subtract. Então, eu vou utilizar esse daqui. Como que ele funciona? Exatamente como está mostrando ali na tela para vocês. Então, eu vou pegar. Quem que eu quero que fique? Esse daqui. Enter. Quem que eu quero que vá embora? Essa outra daqui. Enter. Pronto. Já subtraiu ali na peça. Está pronto ali a vazada na minha peça. Se eu apertar Shift do teclado e o botão do meio do mouse, a gente consegue fazer diversas visualizações que a gente chama do Orbit. E consegue ver como é que está ficando essa peça. Ah, fiquei com uma vista perdida aqui, não sei o que fazer? Volta aqui, ó. Pronto, SW isométrica que você volta na visualização que você tinha, tá? Ótimo, já temos a nossa base da peça aqui que está prontinha. Agora eu preciso fazer esse outro detalhamento. Nesse outro detalhe aqui, a gente pode observar que eu tenho um raio de 25, ou seja, aqui em X eu tenho 25, em Y eu tenho... Opa, desculpa, em X eu tenho 50, né, porque o raio é 25, em Y eu tenho 20 e em Z eu tenho 30, ok? Então, vou fazer um box com essas características. Vou fazer aqui fora, tá? Deixa eu trazer essa pecinha mais para o lado. Então, vai ficar aqui, arroba 50,20,30. Pronto, fiz a minha caixinha. E o que eu sei também dessa caixinha é que tem um cilindro de raio 25, também de altura 20. Então, vou fazer um cilindro, ó, de raio 25 e de altura 20. Mas note que esse cilindro ele está tombado aqui em Y, né? Então, ele está aqui, eu vou tombar ele em Y. Para que isso aconteça, para que a gente possa encaixá-lo aqui, eu venho no meu Rotate 3D, que está aqui, ó, Rotate 3D. Clico na peça, clico no comando e vou clicar na peça. E aperto Enter. Agora, note que ele abriu para mim uma série de eixos. Qual que é o eixo que eu quero fazer ele rodar? Eu quero fazer ele rodar nesse eixo em vermelho. Vocês concordam comigo que eu quero fazer ele tombar para cá? Então, eu clico no meu eixo em vermelho aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui mais perto. No eixo vermelho, 90 graus. Pronto. Então, ele já está na posição que eu queria trabalhar, tá? Então, feito isso, eu vou mover agora esse cilindro. Da onde? Do centro dele, ó. Vou pegar do centro aqui, ó. Desse centro até o midpoint dessa linha aqui. Pronto, ó. Tá encaixado direitinho. Agora que são duas peças diferentes, o que que eu vou fazer agora? Eu vou unir. Então, eu venho aqui no Union. Quem que eu quero unir? Quero unir essas duas peças. Enter. Pronto, se tornou uma peça única aqui, tá? Tá fácil. E eu já vou agora movimentá-la na posição que ela deve ficar aqui, tá? Então, aqui ele está me dizendo que tem uma distância de 17 para cá e ele está alinhado no meio da peça, né? Então, eu vou fazer assim que fica mais fácil. Eu vou mover essa minha peça do midpoint até o midpoint aqui e agora eu vou movê-la novamente 17 para trás. 17, apertar F8, né, para ficar retinho, 17 para trás. Pronto, já coloquei a minha peça aqui, ó, vou trazer novamente o desenho para vocês. Então, já movimentei ele, ó, do jeito que ele tem que ser. O que está faltando aqui? Um cilindro vazado de diâmetro 26. Então, vamos lá, vou fazer um cilindro de diâmetro 26.
E a altura dele, 20 também. Se eu quiser, isso aqui vai ser uma experiência diferente. Eu vou fazer uma altura de 50. Vou deixar ele bem maior do que ele deveria ser. Vou rotacionar novamente. Aqui, nesse eixo em vermelho. 90 graus. Pronto. E agora eu vou movimentar esse cilindro, ó, do centro dele até o centro da minha peça. Pronto, tá aqui. Posso pegar esse cilindro, ó, eu vou deixar ele até transpassando aqui, como se fosse uma broca perfurando aqui a minha peça, tá? Então, deu para notar que ele realmente está transpassando a minha peça. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar um subtract. Então, eu vou subtrair. Quem que eu quero que fique? Essa peça aqui. Quem que eu quero que vá embora? Essa peça aqui. Pronto, já fiz lá o buraco da minha peça. Mas note que ainda tem essa peça e essa peça. Então, eu vou unir todo mundo agora. Venho aqui no Union e vou unir toda essa peça aqui. Pronto, tá feito uma peça única. Vou mexer aqui no conceitual. O conceitual é pior de enxergar. Deixa eu tentar deixar no Hidden. Então, se a gente olhar no Hidden, ele é exatamente igual à nossa modelagem aqui, né? Que eu tenho. Se eu quiser, por exemplo, colocar aqui no wireframe, então ele vai mostrar todas as linhas do meu desenho. Ó. 2D wireframe, o wireframe tanto vai fazer aqui, tá? Vou colocar aqui no visão de raio-x, para que vocês possam analisar que realmente está toda a parte vazada. No realístico, que eu acho mais interessante, bonito. Depois a gente vai aprender a aplicar materiais nessas peças, né? Tem várias outras maneiras de deixar essa peça visualmente mais agradável. Mas eu vou tentar deixar, eu gosto bastante de trabalhar nos tons de cinza aqui, que fica bem visual, bem fácil de vocês enxergarem. Então, apertando o Shift e botão direito do mouse, ó, posso pegar essa peça e mover para tudo quanto é lado aqui. Tá bom? Então, ó, deixei ela perdida, venho aqui de novo, ó. Pronto, voltei na posição inicial. Então, essa foi uma das formas de se desenvolver essa peça. Tem outras formas? Lógico que tem, né? O que eu vou fazer agora? Vou deixar essa peça aqui, vou voltar aqui, ó, na minha visualização top, que é a visualização X e Y. Vou deixar essa pecinha aqui do lado e vou desenhá-la de uma outra forma. O que eu vou fazer? Eu vou agora pegar e desenhar o perfil das peças só para fazer o extrude, tá? Então, vou desenhar esse perfil aqui, que seria esse C, mais ou menos aqui, que está de cabeça, tá com o lado do C aqui voltado para baixo. Então, vou fazer essa peça utilizando um comandinho aqui que chama-se Polyline. Mas, o Polyline a gente já pode jogar direto, mas eu posso depois criar só com linha e transformá-lo num Polyline, que eu posso fazer isso também. Vou fazer isso agora utilizando só o linha. Então, vou fazer aqui uma peça subindo 18, vindo para cá 80, desce 18, então 20 para cá, aqui sobe 10, 40, 10 e close. Pronto, fiz a minha pecinha. Porém, ó, isso aqui são peças individuais, ó, são linhas individuais. Se eu quiser transformar tudo isso aqui num objeto só, eu digito um comando chamado pedit, ou quem está usando o AutoCAD em português é Polyline, ou editar polilinha, tá? Que é o edit Polyline. Mas assim, em inglês é Polyline Edit, então em português é editar polilinha. Venho aqui, ó, seleciono qualquer linha e vou falar aqui, ó. Você quer tornar os objetos que você vai selecionar em um só? Sim. O que você quer fazer? Eu quero juntar. Então, vou lá em Join, seleciono todo mundo, aperto Enter e aperto Enter de novo. Pronto, agora você transformou isso aqui num objeto único. Fiz isso, reservo, deixei ele aqui quietinho. Vou para outra parte do objeto. Vou agora utilizar direto o comando Polyline. Tá? Venho aqui e vou fazer uma linha de 30, outra de 50, outra de 30. Vou fazer uma circunferência aqui, ó. Aqui, e vou mover essa peça daqui até aqui e dar um trim. Dar um trim aqui na peça. Opa.
alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver, vamos lá na circunferência de novo. Daqui, de raio 25. E vou mover isso aqui 30 para cima. E agora eu tenho que dar um trim e cortar essa peça. Pronto, deu certo. Alguma coisa eu deveria ter clicado errado na primeira vez que eu fiz. Se eu clicar aqui na linha de baixo, ele já é uma polilinha, esse objeto. Só falta somar esse daqui de cima. Então, eu vou de novo no P-Edit, seleciono esse daqui. Sim, quero juntar aqui essa peça com essa. Pronto, já se tornou um objeto único. E aqui no meio dessa circunferência, eu tenho uma outra circunferência aqui, ó, de diâmetro 26. Pronto, está feito. Então, se eu observar essa figura aqui, ó, os dois perfis mais importantes, né, já estão prontos. Feito isso, eu venho aqui, ó, visualizo novamente em isométrico. E agora eu vou aplicar os extrudes. Então, eu vou extrudar essa peça aqui. Vou elevar ela 54, para ela ficar exatamente na altura que eu preciso aqui, ou melhor, na largura. E já vou rotacionar ela aqui, ó. Vou rotacionar ela no eixo X, 90 graus. Pronto, já rotacionei ela. Essa daqui eu não vou aplicar o Extrude, eu vou aplicar um comando chamado Press Pull. Então, nesse Press Pull aqui, eu vou fazer o quê? Vou pegar essa superfície toda aqui e vou fazer ela subir uma largura de 20. Pronto, tá feito aqui. Agora, venho aqui, vou dar um rotacionar nessa peça aqui, ó. Também nesse mesmo eixo aqui. Também nesse mesmo... desculpa. Esse mesmo eixo aqui, ó. Cadê? Deixa eu fazer aqui o Rotate 3D novamente. Essa peça no meu eixo, deixa eu chegar mais perto aqui. No meu eixo aqui, 90 graus. E vou mover. Agora eu vou mover ela desse midpoint aqui dela até o midpoint aqui de cima e mover essa peça aqui 15 para trás. Ou melhor, 17 para trás. Pronto. Fiz as duas peças de formas distintas. Essa parte do Press Pull, ele fica mesmo sobrando, né? Faz parte do comando. Posso jogar fora. Posso fazer o que eu achar melhor. Posso deixar ele aqui. Tá? Mas são as mesmas formas de se reproduzir a mesma peça. Aqui, ó, de forma similar, posso vir aqui e aplicar o comando união. Vem aqui, ó. Unir a peça. Tá joia? Então, tá aqui as duas peças reproduzidas de formas diferentes, mas chegamos no mesmo resultado, tá? Então, agora eu vou reproduzir outros exercícios para que a gente possa fixar bastante esse conceito da perspectiva, né? Ou melhor, da forma de trabalhar em 3D com o AutoCAD, tá bom? Então, pessoal, nessa mesma lista de exercício tem esse outro exemplo aqui. Então, eu vou reproduzi-lo de um jeito, se vocês quiserem, façam da forma como vocês acharem melhor. Então, eu vou resolver isso daqui em perspectiva 3D. E dessa perspectiva, depois a gente já vai tirar todas as vistas, superior, lateral esquerda e inferior, tá? A gente vai aprender a utilizar alguns comandinhos práticos também. Certo? Então, vou trazer ele aqui no cantinho e vou reproduzir essa peça. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou fazer direto com o Polyline aqui, ó, esse perfil que ele tem. Então, vou trazer aqui no... Opa, deixa eu voltar aqui na minha perspectiva superior, né, top. Vou jogar para cá essas peças, ó. E venho aqui no Polyline e vou fazer aqui uma linha de 30, 70... 30, 15, 15, 40, 15 e close. Pronto, já fiz essa vista. Agora eu vou fazer uma outra peça ali que tem uma vista bem similar. Vou fazer com Polyline também. Então, é uma peça que tem 20 por 30 por 90. Então, vai ficar aqui 90
30. Aqui vai ter 30 também. Aqui vai descer 10. 30. 10. 30 e close. Então, já fiz essa peça. E eu vou fazer uma outra pecinha aqui, que vai ter... Deixa eu fazer ela lateralmente aqui para eu não errar, tá bom? Vou fazer ela com 60. Vai subir 10. Coloquei 30. Achei errado ali mesmo. Vai ter 60. Vai subir 10. Isso. Aqui ela vai subir 30. Vai andar para cá 20. E agora sim, ela vem para cá. Deixa eu dar uma distância aqui para ver se ficou com 60 mesmo. Achei que ficou muito comprido. Ah, achei estranho mesmo isso aqui. Então, vou fazer uma linha aqui, daqui até 60. Ah, ok. E agora eu dou um stretch nessa peça aqui, ó, para não perder o que eu já fiz. Pronto, então já fiz essa peça aqui, tá? Acho que tá tudo certo. Essa daqui eu vou juntar com o P-Edit. Vou juntar essa peça aqui. Join. Juntei todo mundo aqui. Pronto, então essa aqui é uma peça. Essa é outra peça. E essa aqui é outra peça. Mudo aqui a visualização novamente para isométrico. E eu vou fazer os devidos extrudes na minha peça. Essa peça aqui ela tem 110. Então, eu venho aqui e vou dar um extrude de 110. Fiz isso, vou rotacionar ela normalmente aqui, um rotate 2D para cá, só porque eu quero tirar ela e colocar nessa perspectiva aqui, e agora que sim eu vou tombar ela para frente. Então, venho aqui, ó, rotate, essa peça aqui, vou rotacionar ela no eixo verde aqui, que é o meu eixo Y, 90 graus. Pronto, tombei ela na posição que eu gostaria. Então, vou trazer ela um pouquinho mais para cá. Pronto. Então, só para mostrar aqui para vocês, ó, essa base aqui da minha peça já está pronta, ok? Agora, eu vou fazer um extrude nessa peça aqui de 20. Então, extrude de 20. E nessa peça aqui, eu vou fazer um extrude de 15. Pronto. Essa daqui eu vou rotacionar ela para ficar com essa boca aqui para cima, né? Então, vou rotacionar ela em menos 90. Opa, era em 90 mesmo. Então, rotate. Ah, é. O meu X está para cá, né? Então, vou rotacionar ela aqui no vermelho em 90 graus. Pronto, trouxe aqui a peça para cima e vou movê-la daqui para cá. Vou apertar aqui o raio-x, fica mais fácil para eu pegar aqui e movimentar na posição que eu quero. Então, eu quero pegar quem? Essa peça do midpoint aqui de trás até o midpoint aqui de cima. Pronto, coloquei ela na posição que eu queria. Vou pegar essa peça aqui agora e vou tombar ela para cima. Então, vou rotacionar essa peça em vermelho aqui novamente, 90 graus. E vou rotacionar ela agora para cá. Vou rotacionar ela aqui no eixo bidimensional mesmo. Então, vou rotacionar ela aqui. Vou pegar agora essa peça, ó, e vou colocar esse ponto aqui até esse ponto aqui. Os tamanhos têm que bater, tá? E vou copiar uma peça que ela tem aqui igualzinho, ó. Vou copiar essa peça daqui do endpoint dela, do endpoint até o endpoint aqui do lado. Certo, vou colocar aqui novamente na visão
tons de cinza, já tá ali toda a visualização da minha peça. Agora eu vou unir todo mundo, ó. Venho aqui no Unio, e vocês já vão ver como vai ficar com uma característica, uma carinha já diferente ali minha peça. Pronto, uni todo mundo. Ficou bem parecido agora com o que a gente tem aqui na nossa proposta. Falta só fazer esse furo, tá? Então, esse furo aqui, ele tem uma distância de 25 aqui desse ponto, e ele tem 30 de diâmetro. Então, vou fazer um cilindro. Vou fazer um cilindro de diâmetro 30, então, raio 15. E a altura aqui, vou colocar uma altura bem aleatória. Vou colocar aqui, até clicar, vou deixar bem aleatória mesmo. E eu sei que daqui, ó, do midpoint para cá, eu tenho uma distância de 25. E agora eu vou mover essa peça aqui do centro dela até o endpoint dessa linha. Essa linha que eu coloquei de referência já posso jogar fora. Deixar para jogar fora depois. Inclusive, eu posso pegar esse cilindro, ó, e fazer ele movimentar aqui, que não teria problema algum. Agora que está todo mundo encaixado, eu venho aqui, ó, vou subtrair. Quem eu quero que fique? Esse aqui. Quem eu quero que vá embora? Esse aqui. Pronto, tá lá o buraco da minha peça. Então, se eu pegar aqui a parte de referência minha, ó, vou trazer a peça um pouquinho mais para cá. E tá aqui o meu modelo. Então, tá ali a peça desenhada em 3D. Se eu pegar, aqui tá batendo toda a visualização da peça. E eu posso rotacioná-la aqui da forma que eu achar melhor. Nesse caso aqui, ó, ela cortou também. E é o que tá pedindo, uma coisa que não daria para ver, né? Aqui, olhando por debaixo da peça, dá para ver como é que fica a parte de baixo aqui, ó. Tá vendo? Ela realmente arranca um pedaço aqui da minha pecinha, para centralizar. Tá bom? Então, fica bem interessante aqui a forma de visualizar. E eu falei para vocês que aqui eu já consigo extrair todas as vistas, né, das perspectivas lá. Então, a vista superior, lateral esquerda e inferior. E superior, desculpa. A frontal, lateral esquerda e superior, tá bom? Então, vou fazer isso agora, utilizando um comando, que é utilizando esse meu comando base, tá? Então, ele cria as vistas, né, do objeto a partir de um modelo, né? Então, venho aqui, ó, da onde que eu quero tirar a minha vista? Aqui do From Model Space. Então, ele vai carregar um pouquinho, vai demorar. E ele vai dizer ali para mim, selecione os objetos que eu quero tirar a vista. Eu quero selecionar esse objeto aqui. Para onde eu quero mandar as minhas vistas, eu vou mandar aqui no Layout 1. Não tem nada lá no meu Layout 1 ainda. Aperto o Enter. Pronto, ele colocou ali. E aqui eu já vou inserir onde eu quero colocar minhas vistas. Ó, a frontal eu quero colocar aqui. A lateral esquerda eu vou colocar aqui. E a superior eu vou colocar aqui. E a perspectiva eu vou colocar aqui do lado. Pronto. Tá lá todas as peças, né? Tanto a vista frontal, lateral esquerda, superior, a perspectiva. Aqui eu quero deixar diferente, não quero deixar com as vistas do jeito que está aqui. Quero deixar exatamente como está lá na minha vista de exemplo. Quero deixar exatamente como está aqui. Então, o que que eu faço? Eu mudo também a forma de visualizar essa minha perspectiva. Então, eu venho aqui, ó, seleciono ela, venho aqui no Section, não, cadê? Layout, não, Edit View. Eu venho aqui na visualização e falo que eu quero Visible Lines. Pronto, tá feito ali, ficou exatamente da forma como tá o meu modelo. Então, tá aqui minhas vistas aqui visíveis, minhas linhas visíveis. Aqui nesse outro, nas vistas aqui, ó, tá tudo certinho, né, das minhas peças. Posso modificar, posso cotar a minha peça aqui, inclusive, né, já tá pronto. Ainda posso criar aqui um outro layout, ó, colocando aqui a perspectiva. Eu posso criar uma outra aba aqui que eu vou colocar, que é chamado de View Space, Viewport, na verdade. Eu posso criar um outro viewport aqui, single. Vou abrir aqui um viewport e vou colocar, desligo aqui
E vou colocar a minha pecinha em 3D também, ó. Posso deixá-la assim. Pronto. Então, tá lá. Todas as vistas da minha peça, inclusive ela em 3D mesmo, né? Com material metálico. Tá bom? Então, agora vocês podem notar que o AutoCAD ficou ainda mais poderoso, né? Então, posso desenhar uma peça, a partir dessa peça já tirar as vistas, fazer a cotagem nessa peça aqui. Ah, mas dá para fazer mesmo? Para fazer a cotagem, eu vou voltar aqui, ó, para o meu Drafting and Annotation. Então, voltei aqui para abrir o meu menu e posso sair cotando a minha peça. Ó. Vou cotar desse ponto até esse ponto, tá lá. Tudo certinho em relação às minhas peças, tá? Então, agora vocês têm condição de reproduzir uma peça em 3D, realizar todas as vistas, né, da peça, fazer a cotagem de uma forma bem profissional, tá bom? Então, daí na minha próxima... no próximo exemplo, a gente vai fazer mais um exercício um pouquinho mais cheio de detalhe de 3D. E também depois eu já vou explicar para vocês fazerem um sólido de revolução, tá? Para a gente fechar pelo menos essa aula de introdução ao 3D. Então, pessoal, como eu comentei com vocês, a nossa próxima parte da aula é verificar como que a gente faz sólidos de revolução. Então, para isso eu trouxe aqui exemplos clássicos, né, de que são sólidos de revolução. Então, eu posso construir um cilindro a partir de um retângulo e um eixo. Então, se eu pegar esse retângulo e rotacionar ele nesse eixo aqui infinitas vezes, eu vou ter um sólido de revolução que vai se tornar um cilindro. Se eu pegar meia circunferência e rotacionar ela nesse eixo, eu vou ter uma esfera. Se eu ter um triângulo e rotacionar nesse eixo, eu vou ter um cone. E assim sucessivamente. Então, eu vou criar alguns objetos aqui sólidos de revolução, sem utilizar os comandos já existentes do AutoCAD, que nós temos aqui, para que vocês vejam como que a coisa acontece, tá? Então, vou voltar aqui para a minha ferramenta do 3D Modeling. Aqui vocês podem observar que a gente tem esses objetos prontos, né? O cilindro, o cone, a esfera, tá vendo? Vou pegar aqui, vou mudar a minha visualização para isométrico, e eu posso aqui criar uma esfera. Então, venho aqui, ó, crio uma esfera. Vou mudar a visualização aqui para Hidden. Não, Hidden não vai me servir, tem que ser tons de cinza. Então, eu tenho aqui a minha esfera. Tenho do mesmo jeito que eu tenho o meu cone. Posso fazer aqui um cone, determinar uma altura. Ó, e assim sucessivamente. Porém, eu vou criar tudo isso utilizando sólido de revolução. Então, para isso, vou voltar aqui para a minha vista superior. Então, a primeira peça que eu vou fazer aqui vai ser justamente um cilindro. Então, vou traçar aqui um polyline, ó. Vou fazer um polyline de um cilindro de raio 15 e altura 50. 15. E o eixo que ele vai rodar vai ser justamente esse eixo aqui, ó. Vou traçar uma linha aqui, vou deixar sobrando mesmo, não tem problema, vou deixar de propósito. E agora eu vou voltar aqui para a minha visualização isométrica e vou... Deixa eu apagar isso daqui para não ficar pesado. E vou fazer esse sólido de revolução. Então, o comando que eu vou utilizar é o revolve. Né? Então, vou fazer nesse objeto aqui, ó. Através de que eixo? Nesse eixo aqui. Então, vou especificar que é aqui. E quanto que ele vai rotacionar? Ele vai rotacionar 360 graus. Pronto, está feito ali o sólido de revolução, que é o cilindro. Posso fazer isso, então, para qualquer peça, como, por exemplo, o perfil de um vaso. Tudo que a gente tem essa questão de revolução, a gente consegue criar. Vou colocar um exemplo aqui, né, de uma ponta de uma bala, né? Então, vou colocar aqui por cima um exemplo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Desculpa. Vou fazer um arco. De 3 pontas. Vou trazer esse arco até aqui para baixo. E vou fazer agora uma linha
tentar deixar ele um pouquinho mais redondinho pra cá. Aí, vamos ver se ele vai dar certo aqui. Só que esse daqui precisava ficar bem... de tal forma aqui que não ficasse sobrando, sabe? Para ele poder revolucionar e não ficar com uma barriguinha. Então, vou trazer ele um pouquinho mais para dentro aqui, assim. Pronto, beleza. Então, agora, quem que é o centro aqui da minha revolução? Vou fazer que vai ser isso daqui. Vou, então, pegar aqui, ó, colocar em isométrico. E quem que eu quero rodar? Eu quero rodar esse arco. Então, venho aqui, deixa eu fazer aqui, trim, vou cortar essa peça aqui. Isso. E vou dar um P, edit, e vou juntar esse cara aqui. Join. Juntei essas duas linhas. Pronto. E agora sim, eu vou dar um revolve. Quem que eu quero revolver? Isso aqui. Desse ponto até esse ponto aqui. 360 graus. Pronto, então eu fiz aqui, se a gente for observar, mais ou menos ali Tentei fazer uma ponta de uma bala, mas não deu muito certo. Mas pode ser aí um objeto um pouquinho diferente. Vou fazer, de repente, um vaso, que é até dos exercícios que eu passei para você, em uma das listas tem um vaso. Vou tentar fazer um vaso bem diferente. Vou procurar aqui na internet uma figura de um vaso e tentar fazer diferente do exercício. Ok, então eu trouxe aqui para vocês um jarro, né? Um jarro aqui para a gente plantar. Tem diversos modelos, peguei aqui um no Google e vou tentar reproduzir algo bem parecido com isso. E eu já vou depois aproveitar e colocar uma textura, que daí já é uma parte plus, que iria ficar para as próximas aulas, mas eu já vou fazer hoje, para como eu coloco uma textura num objeto, tá? Então, vou tentar reproduzir algo bem parecido com isso aqui. Então, vamos lá. Então, deixa eu apagar tudo, né? Então, erase all. Vamos lá. Erase. All. Então, tudo. Apaguei tudo. Tá? Só para facilitar aqui a minha vida, vou colocar na vista superior novamente e vou desenhar esse perfil. Então, esse perfil aqui embaixo tem uma linha, que eu vou colocar ela aqui com uns 15 centímetros. Vou fazer uma linha aqui que vai ser a altura desse meu vaso, ó. Esse meu vaso aqui tem mais ou menos essa altura. E ela tem aqui alguns detalhezinhos. Então, eu tenho um círculo aqui que vai ser o meu cilindrinho. Então, vou mover ele aqui. Fazer de uma forma bem intuitiva aqui, de uma forma bem simples, para ver se vai sair esse objeto aqui. Vou fazer um arco. Vou fazer aqui o arco. Pessoal, desculpa um pouco as interrupções, é que eu não estou na minha casa e às vezes o pessoal passa aqui fazendo barulho, eu preciso desligar para não atrapalhar, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, clico aqui. Vou clicar mais ou menos nessa alturinha aqui. E clicar o meu vaso aqui. Esse vaso aqui eu vou trazer ele um pouquinho mais para cá. E a alturinha dele aqui. Não ficou legal isso aqui não. Deixa eu ver se eu consigo melhorar o formato desse meu arco. Deixa eu ver aqui. Esse aqui também não ficou legal. Vou colocar 3 pontos mesmo. Os 3 pontos deveria ter dado certo. Vou tentar colocar aqui. Um arco de 3 pontos. Vou tentar aqui mais um pouquinho para tentar deixar uma figura bem legal. Bem, vamos deixar assim. E aqui eu vou fazer um fillet. Um fillet de raio 1, para ver como que fica. Ok. Ficou legal aqui, tá bom? Eu vou dar um trim aqui.
Vou dar um extend, né? Vou estender essa daqui pra cá. Isso, e vou dar um trim aqui. Vou cortar essa peça, cortar essa peça. Ok. Só que, na verdade, o eixo da minha peça vai estar aqui, né? Que eu vou rotacionar ela aqui. Isso. Então, vou colocar mais uma linha aqui para ela ficar bem bacana. E vou dar um trim aqui e cortar essa peça. Ótimo. Agora eu vou dar um edit e vou juntar todo mundo. Vou juntar isso daqui, join, vou juntar toda essa minha pecinha aqui. Pronto, juntei todo mundo. Então, esse aqui é o perfil do meu vaso. Então, vou olhar agora ele aqui em isométrico. Vou dar um zoom aqui na minha peça e vou pedir um revolve, né? Revolve isso daqui nesse eixo aqui. 360 graus. Pronto, tá feito ali. O que deveria ser um vaso, né? Vou rotacionar ele aqui para ele ficar bem bonitinho. Vou rotacionar ele aqui no eixo em vermelho, 90 graus. Pronto, tá aqui o nosso vaso. Então, se eu olhar ele aqui, ó, tá bem montadinho, um vasinho parecido, né? Não tá muito igual, né? Deixa eu colocar ele de volta aqui. Eu tentei deixar um vaso parecido, né? Sem utilizar, não tinha nenhuma medida, fui utilizando aqui só o olho mesmo. Mas eu quero deixar essa textura aqui no vaso. Isso aqui eu vou fazer questão, tá? Então, vou colocar para cá agora e eu quero colocar uma textura parecida. Como que eu faço isso? Tem uma ferramenta aqui do lado que tem aqui, Visualize. No Visualize, eu vou colocar qual material eu quero aplicar na minha peça. Então, eu venho aqui no Materials Browser. Então, venho aqui, clico, ele demora um pouquinho. Vou dar um pause porque esse demora bastante. Até que demorou menos do que eu imaginei. E aqui no Materials Library tem diversos modelos aqui, ó. Tem de madeira, então, tem wood. Deixa eu colocar aqui panels. Aqui. Opa, aqui. Tem cerâmica, tem espelho, tem diversos outros aqui. Eu quero colocar cerâmica. Vamos ver aqui. Na cerâmica aqui eu vou jogar esse material aqui na minha peça. Para jogar o material é só clicar e arrastar. E para visualizar o resultado disso, em vez do Shades of Grey, eu vou utilizar o realístico. Pronto, tá lá a minha peça numa visualização realística já com o material que eu coloquei. Olha que bacana que ficou, porque daí ficou bem a parte do cerâmico mesmo, né? Ah, eu não gostei dessa visualização, quero jogar esse daqui, ó, cerâmico blue. Coloquei lá o cerâmico blue, olha que legal que ficou. Ah, não quero, eu quero colocar madeira. Então, venho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Metal, wood. Vou jogar aqui uma madeira na minha peça. Pronto, já joguei. Olha que lindo que ficou a madeira, né? Ficou super legal. Então, existem diversos materiais que eu posso colocar aqui no meu objeto para melhorar a visualização dele. Tudo isso aqui dá para imprimir também, dá para exportar, dá para fazer tudo. Então, agora vocês conseguem. Quero colocar isso aqui até uma coisa aqui de vidro, né? O vidro fica bem interessante aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, você tem ali seu objeto de vidro, mostra bem a transparência, você consegue até editar a transparência desse objeto. Então, tem diversas formas aí de materiais que eu consigo aplicar. Então, se eu quiser desenhar uma casa, e nessa casa colocar a parede, com a textura da parede, colocar um vidro, colocar essa visualização da textura do vidro, para quem trabalha com arquitetura, né? É algo super interessante. Para nós da eletrônica, a gente pode, por exemplo, criar uma caixinha para colocar um Arduino dentro. E nessa caixinha eu quero que a tampa seja de acrílico. Dá para eu simular isso? Dá. Posso fazer uma caixinha plástica, um plástico preto, e colocar uma plaquetinha de acrílico em cima e deixar para ficar visualizando bem a minha plaquinha. Posso fazer e simular isso e ter todo o efeito. Até para a questão de vender para um cliente, né? Que amanhã ou depois eu desenvolver um produto e eu vou vender para o meu cliente. Então, se eu conseguir vender bem para visualmente já agradá-lo, ajuda bastante, né, pessoal? Bem, então, para a aula de introdução ao AutoCAD 3D, acho que ficou bastante conteúdo, bastante coisa.
e você já tem condições de praticar bastante atividades. Então, um exercício para vocês realizarem seria a lista de exercícios que está lá no Moodle, mas como ela é muito pouca, ficou pouca coisa para fazer, já pode começar para vocês treinarem a fazer as listas de perspectivas. Tem alguns exercícios ali interessantes, alguns que nós fizemos em sala de aula também, né? Que a gente já fez. Então, seria bem interessante para que vocês possam praticar, tá bom? Então, espero que essa aula tenha trazido bastante conhecimento para vocês e pratiquem, né? Praticando é a melhor forma da gente aprender. Então, até a próxima, pessoal. Uma boa semana. Até mais.